Paz a todos. Eu irei fazer uma série de vídeos a respeito da serpente, o dragão, o diabo e Satanás. Nós já temos um vídeo falando a respeito do assunto no canal, porém dessa vez eu resolvi fazer um vídeo separadamente para explicar um pouco sobre cada um deles. Se você escolher e preferir, dá uma passeada pelo canal, em algum lugar você irá encontrar esse vídeo que chama a serpente, o dragão, Satanás e o diabo, ou alguma coisa assim. Enfim, então para começar, eu vou começar a falar sobre a serpente e o dragão. Mas por que eu vou começar a falar sobre a serpente e o dragão? É porque a serpente e o dragão, eles têm uma pequena semelhança por carregar o veneno na sua boca e rastejar pelo chão, apesar de que tudo é simbólico. Então preste atenção que você entenderá. Como foi dito em outro vídeo, gente, eu terei que estar repetindo mais uma vez que a Bíblia é completamente simbólica. Porém existem homens cheios de más intenções que usam a Bíblia para tomar dinheiro de fiéis, apesar de que não são todos. Porém, isso não significa que eles estejam no caminho certo. Eu queria que você entendesse que foi tudo proposital e que era necessário que todas essas coisas acontecessem. Já estamos no fim dos tempos e a palavra do nosso Criador está se cumprindo e o Messias já está entre nós, assim como ele mesmo falou que ia voltar, nas nuvens. Isso gera um assunto para outro vídeo. E como é simbólico, eu teria que explicar para vocês também. Espero que vocês entendam. Pois bem, começando com a serpente e o dragão. Quem são esses dois, a serpente e o dragão? Como diz no versículo de Apocalipse, todos esses quatro, a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, são todos o mesmo. Então você terá que usar a sabedoria que o Pai nos dá para você conhecer quem que é o diabo, a serpente, o dragão e Satanás. Veja o que o título diz, assim como diz o dragão e a serpente, que é o diabo e Satanás. Ou seja, todos eles são só um. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então nós vamos falar somente nesse vídeo do dragão e da serpente. Então vamos lá. Como já foi falado, tudo é simbólico. A Bíblia é completamente simbólica. Para você entender a Bíblia, você terá que ouvir o que o Pai está tentando falar para você e não ouvir a homens em templos religiosos. O que o Criador está tentando nos dizer? É isso que nós devemos nos atentar. A Bíblia, ela é repleta de enigmas para ser desvendado. Então eu vou tentar explicar para vocês, para que vocês entendam. Vou tentar não fazer um vídeo muito longo. Para entender, é necessário a gente sempre carregar esse versículo em nossa mente, que é Hebreus 10, capítulo 1. Esse que é um dos versículos principais da Bíblia, que diz que na lei de Moisés contém apenas a sombra das coisas futuras. Mas como assim apenas a sombra das coisas futuras? Eu já expliquei isso em outros vídeos e vou explicar novamente. O que aconteceu na antiga aliança era para servir de modelo para a nova aliança. Porém, foi necessário que na antiga aliança fosse tudo feito de forma material. Então foi necessário que primeiro houvesse a matéria, para depois se cumprir de forma espiritual. Se vocês não observaram, houve um príncipe tanto na antiga aliança quanto outro na nova aliança. Esse príncipe, todas as obras que eles fazia era semelhante à obra do próximo príncipe que virá, que é o Messias. Moisés, que foi o líder principal da antiga aliança, ele escreveu tudo em um livro. Tudo aquilo aconteceu de forma material, para que se acontecesse tudo novamente com a chegada, quer dizer, com o derramamento do sangue.
Ou seja, aquelas práticas materiais, como já foi explicado em outro vídeo, ela encerra. E com o derramamento do sangue do Messias, é hora da gente fazer aquelas coisas no sentido espiritual e esquecer as coisas materiais. É basicamente isso. Pois bem, já que nós estamos no assunto, eu queria dizer para vocês outra coisa que já foi falada em outro vídeo. Esse bicho que o sistema religioso nos representa, apesar de que ele foi criado pela Igreja Católica Apostólica Romana nos séculos passados, na intenção de roubar o dinheiro dos seus fiéis, e eles acabaram impregnando aquilo ali na cabeça das pessoas, implantando o medo para que elas não saíssem. Eles criaram um inferno imaginário, que o inferno também é simbólico, deixa para outro vídeo também, e criaram essa serpente, o dragão, o Satanás, criaram essa figura, implantaram na cabeça das pessoas para criar um medo e que eles não abandonassem a sua instituição. Porém, eles mesmos não sabem que essa serpente, o dragão, o diabo e Satanás, é dele que o Criador se refere. O Criador está apontando para eles, para o homem. Não existe diabo, nem Satanás, nem dragão e nem serpente. Já foi falado em outro vídeo. É deles que o Criador está falando. E é disso que nós vamos ver nesse vídeo. A serpente e o dragão. Sabendo que o que aconteceu na lei de Moisés era sombra para as coisas futuras, como nós vimos nos 6 dias de criação, o primeiro Criador ele criou a matéria. É óbvio, né? Primeiro ele criou a matéria para servir de sombra para a parte espiritual. Então, para tudo aquilo que já existe hoje, da parte espiritual, primeiro houve a matéria lá atrás. Então, quem são as serpentes e os dragões de hoje, de forma espiritual, eram aquela serpente e o dragão que houve no sentido da matéria lá atrás, que foi a serpente que enganou a Eva. Então você terá que entender que só existe 2 caminhos: é o caminho do Pai e o caminho do homem. O caminho do Pai e o caminho do homem. Não existe outro dragão e nem outra serpente. A serpente é o homem, o dragão também é o homem. E sabendo disso, a única coisa que resta são a palavra dos dois. É essa palavra que vai conduzir você tanto para um lugar bom quanto para um lugar ruim. Lembre-se, a palavra de um do lado, a palavra do outro do lado e você no meio. É você quem escolhe. Você escolhe ir para o caminho do homem, o caminho do Pai. Lembre-se que a guerra é espiritual. A guerra é em palavras. Aí você que escolhe em qual palavra dos dois você prefere ouvir e obedecer. Mas afinal, por que serpente? Por que dragão? Também você precisa entender que, a respeito disso que eu falei anteriormente, sobre a matéria, sobre o que houve lá atrás, era necessário que se houvesse matéria para que se transformasse de forma espiritual. Você precisa entender também o que é a morte de forma material, de forma espiritual. O que é a morte de forma espiritual, para você entender. Então, sabendo disso, você entenderá o que é a morte no sentido espiritual. Eu digo isso porque é a palavra de um que traz vida, é a palavra de outro que traz a morte. Lembre-se, 2 caminhos, você escolhe, ou você vai para um lado ou você vai para o outro. A palavra de um traz a vida espiritual, a palavra do outro traz a morte espiritual. Então, o que é a morte? Aliás, o que é morrer no sentido espiritual? Você terá que recorrer sempre ao livro e não perguntar para o homem. Então vamos no livro de Gênesis e prestar atenção no que foi que aconteceu entre Adão e Eva. Observe você mesmo, como foi dito no outro vídeo. Ali só há 2 palavras: a palavra do homem e a palavra do Criador. O Criador diz para eles não comer do fruto, senão eles morrerão. Mas eu te pergunto, a Eva e Adão, eles morreram de forma material? É uma pergunta para você.
Preste atenção no texto. Você sabe que eles não morreram. Eles morreram no sentido espiritual e não no sentido material. É disso que você precisa entender. Ali só houve a palavra de um e a palavra de outro. Veja que ela ouviu a palavra da serpente e morreu de forma espiritual. Então o que mata a alma é a palavra. Como um versículo aí, você está vendo, nos diz, nos mostra. Falando em matéria mais uma vez, presta atenção que o veneno que sai, aquilo que sai da boca do homem, é aquilo que mata a alma, como palavra. O veneno também representa a palavra. Preste atenção no versículo para você entender. Como foi dito em outro vídeo, é que o Criador vem falando entre parábolas desde o princípio, desde o início da criação do mundo. Foi mostrado em outros vídeos que ele sempre fala entre parábolas. E dentre essas parábolas, explicando melhor, ele fala em formas de comparações. E nessas comparações, eles nos comparam com várias coisas que ele já criou, ou as coisas que ele cria. Nós observamos que eles nos comparam, quer dizer, comparam os seres humanos, que é a sua criação mais perfeita. Eles nos comparam com peixes do mar, ou seja, animais terrestres, animais marinhos, animais que voam pelos céus. Nesse vídeo eu mostro versículos provando isso. Só não vê quem não quer. Nos comparam com os astros do céu, não sei se eu já falei, as bestas também, que são simbólicos, tem um vídeo que fala sobre isso. E é aí que entra, onde ele faz as comparações com a serpente e o dragão, que é o homem, o seu opositor. Se observar que é tudo simbólico. Agora eu me lembrei da passagem que mostra, em que diz que a serpente mordeu a mão de Paulo e aquele veneno não fez efeito nenhum. Aquilo ali é para você entender que o que está sendo escrito ali, está sendo mostrado, é apenas de forma simbólica. E ninguém nos dias de hoje vai colocar a mão para uma serpente picar, achando que não vai sentir efeito com aquilo, só porque tem a crença no Todo-Poderoso. Isso não faz sentido nenhum. Então aquilo não fez efeito nele, é porque é apenas para ser mostrado para as pessoas que aquilo é simbólico. E o que mata a carne humana é o veneno da cobra, que representa as palavras. Ou seja, então Paulo era um homem que já era um homem cheio de espírito do Criador, e as palavras do homem não lhe atingem. O real significado do que está mostrando ali é isso. E tem outros textos também que falam sobre a serpente e sobre o dragão, que nós vamos ver que é tudo simbólico. Vamos lá. Em Apocalipse 12, versículo 9, diz o seguinte: o grande dragão foi lançado fora, ele, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo. Ele e os anjos foram lançados fora. Veja bem, que engana o mundo. Engana com o quê? Com palavras, é óbvio, né? Não tem nada de veneno aqui, tudo é simbólico. Lembramos também da passagem do Êxodo 4, versículo 2 ao 4, em que o Criador pergunta para Moisés o que é aquilo na mão dele, e ele responde que é uma vara, e o Criador pede para ele jogar aquela vara no chão, e a vara se transforma em uma serpente, e que Moisés ficou com medo, e o Criador pediu para ele estender a sua mão e pegar a vara novamente pela cauda. Aí então Moisés estende a mão e pega a serpente, e essa serpente ela se transformou numa vara novamente. Você vê que todas essas coisas é para mostrar as simbologias para os seres humanos, para quando ele observar, para ele enxergar aquilo que ele está tentando passar para a gente. Então foi necessário que primeiro viesse a matéria para você entender a parte espiritual, se é que você está entendendo. Tem outra simbologia aqui também, em Números 21, do versículo 8 ao 9, que o Criador pede para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar no alto de um poste. E todas as pessoas que fossem mordidas por essa cobra, essas pessoas viveriam. O veneno representa a palavra do homem, quer dizer.
Eles não morriam primeiramente porque eles estavam na antiga aliança. A antiga aliança foi dita para a carne, então aquele veneno não podia fazer efeito neles. O veneno representa a palavra do homem, até porque aquilo ali era simbólico, tudo era simbólico. De tanto que em João, capítulo 3, 14, o Messias repete os atos que o Moisés tinha feito na antiga aliança. Até porque aquilo era simbólico apontando para o Messias quando ele chegasse. Que diz o seguinte: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Se recorde, a palavra de um traz a morte, a palavra do outro é que traz a vida eterna. Para você ver, para a gente ver que os profetas eles falam todos a mesma linguagem. E observando Jeremias 51, versículo 34, observemos o que ela está dizendo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, eles nos engoliu. Veja bem, lógico que materialmente Nabucodonosor não engoliu eles, para vocês verem o que significa a palavra comer a carne de um e de outro, pelo qual está sendo explicado no vídeo anterior. Quem puder assistir está convidado. Aí vocês verão que lá é tudo simbólico. O que significa comer da carne e beber do sangue está no vídeo anterior. Quem puder dar uma assistida. Então é para nós observarmos que tudo está ligado, só não vê quem não quer. E falando em dragão, e se você observar nesse capítulo de Jó 41, versículo 19 a 21, se observar que isso aqui tudo é simbólico, o que sai da sua boca, veja aí, é aquilo que sai da sua boca, que representa a palavra. Em outro vídeo também é explicado que o fogo representa a palavra, as tochas de fogo. Em Apocalipse 12, versículo 3, também tem outro texto que diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Isso aqui também é simbólico. O chifre também tem suas representações nas parábolas do Criador. Quem acompanha as profecias sabe o que representa chifre. Eu vou até colocar aqui para vocês verem aí o que representa o chifre, e vocês observarem que tudo é simbólico e não como o homem diz. E lembrei até desse versículo anterior, que em cima desse versículo anterior foi construído um dragão aí que cospe fogo aí pela indústria cinematográfica e implantado na cabeça das pessoas. E esse dragão que existe hoje, eu acredito que boa parte da humanidade nem sabia que esse animalzinho existia. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Veja bem que todos eles são o mesmo. Ali apenas a simbologia para a gente descobrir de quem é que o texto está falando. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, o Todo-Poderoso castigará com a sua dura espada, grande de ferro, e Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matarás o dragão que está no mar. Viu? Tudo é simbólico. O mar, o que é o mar? Está aí para você mesmo ver o que é. A serpente é que sai do mar, né? Só não vê quem não quer. Como estamos vendo, tudo é simbólico. E também eu falo que todos os animais peçonhentos que o Criador fez é apontando para esses homens, para esses senhores que usam as suas palavras para matar a alma dos seres humanos, dos seus seguidores. Sabendo disso, seria importante você entender que essa serpente, esse dragão, não é apenas um. Hoje nós temos muito. A diferença é que eles fazem sem saber. Eles matam a alma de muitos inocentes sem saber. Por isso que houve
o versículo em que eles tanto usam, que diz que o diabo, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Ali é tudo de forma espiritual. Falarei sobre isso também em outro vídeo, se acaso eu me lembrar. Então, o que é ser serpente? O que é ser dragão? É isso. É isso que você acabou de ouvir. Então, de forma espiritual, é usar as suas palavras para matar a alma dos seres humanos. E as semelhanças que o Criador fez é muito perfeita. Você precisa estudar um pouco sobre esse animal, esses animais, quer dizer, que nós estamos falando, e vejam, preste atenção, observe nas semelhanças do homem, inclusive o dragão, a astúcia desse animal, da forma em que ele é. Além dele ser um animal carniceiro, que também é simbólica, ele carrega o veneno na sua boca, e é o veneno que mata a alma, se é que você está entendendo. Preste atenção na semelhança que tem entre o dragão e a serpente e no que acontece nos dias de hoje com o homem. Eles perseguem a presa e usam o veneno, que são suas palavras, para tirar a vida dos seres humanos e se alimentam da sua carne, que também é espiritual. É tudo simbólico, mas as pessoas não entendem. O Criador, ele ocultou isso da face dos seres humanos de propósito, mas eles não entendem ainda, porque ainda não é o tempo, mas vai chegar, está próximo. Então todos eles vão sair da Babilônia, assim como está escrito: sai dela, povo meu. Eles leem tanto, mas não vê. Mas assim está escrito, que um dia eles vão começar a enxergar e vão começar a sair. Vamos ter paciência, assim como o Criador é paciente, e que esse dia vai chegar, tenha certeza. Voltando ao assunto, pesquise sobre esse animal. Pesquise, observe as maravilhas que o Todo-Poderoso fez. É muito perfeito as coisas do nosso Criador. É muita sabedoria. Seja louvado nas alturas. Muito perfeita mesmo as coisas do nosso Criador. Se você está entendendo, não fique preso nas religiões. Observe bem, seja lá quem for. Pode ser seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu avô, seu tio, que tenha qualquer vínculo familiar ou amizade, não interessa. O que está em jogo é a sua alma. Naquele dia não são eles que vão estar lá para livrar a sua alma do que há de vir. Cada um de nós é responsável pelos nossos próprios atos. Disso você sabe. Se você lê a Bíblia, você sabe. Então saia, obedeça a ordem do nosso Criador. Preste atenção, observe o que o texto diz e veja que o que tem ali é apenas a palavra. As pessoas é que escolhem ou ir para um lado ou ir para o outro. Lembre-se, tudo é simbólico. Como você já viu, é o veneno que mata a alma. É o homem, a palavra do homem, que mata a alma dos seus seguidores. Eu te peço mais um favor. Compartilhe esses vídeos para todos os seus familiares e amigos, para que eles também possam entender. Apenas entregue, apenas compartilhe, pacientemente peça para eles analisarem. Se eles vão sair ou não, é parte deles. O seu trabalho é apenas compartilhar. Então compartilhe, se inscreva no canal também se puder, e deixe que a notícia corra solta, que uma hora essas pessoas vão passar a enxergar essas coisas. Eu estou falando isso, não é palavra minha, isso é profecia, isso foi profetizado. Então compartilhe e não fique preocupado com o que vão pensar sobre você. Saia enquanto é tempo, é a sua alma que está em jogo, lembre-se disso. Pois se você chegou até aqui, eu peço que você assista os outros vídeos do canal. Pare de ir a templo religioso, pega a sua Bíblia e leia. Leia, que aí é você falando direto com o Pai. É Ele quem vai te instruir. Eu espero que você tenha entendido e que toda honra e glória seja dado ao Criador de todas as coisas.